O conselho que nós damos, você quer ler livros como Zorra e outros livros, primeiro você lê a Torá toda. E entende bem a Torá, entende as leis, os preceitos, e você começa a praticar os preceitos. Depois que você fizer isso, aí você pode ler vários livros. Agora, se você começar a ler os livros sem a prática da Torá e sem conhecer bem a Torá, é perigoso, porque você não tem o mérito para receber a revelação, você não vai ter o discernimento, você não vai ter a sabedoria. Então, antes de você ler livros mais profundos, leia a Torá e comece a praticar a Torá. Depois você lê esses livros. É um conselho que eu dou para todas as pessoas. Vou passar para o Fábio de novo. E uma das coisas, Fábio, também queria que você abordasse é a questão, eles falam sobre a genealogia do Messias e tem como é o nome? Jeconias. E tendo Jeconias não poderia ser o Messias. Se usa muito isso. Explica, Fábio, sobre isso, porque as pessoas ficam com dúvida. E, sinceramente, antes de você tomar uma decisão, tirar uma conclusão definitiva das coisas, estuda mais um pouco, pergunta, porque às vezes são apresentados alguns argumentos, e a pessoa, não tendo conhecimento, vai lá, lê o versículo, vê realmente Jeconias foi amaldiçoado, mas não lê a continuidade da história, e fica aí numa situação difícil. Então, passo para o Fábio explicar isso. Bom, justamente, às vezes as pessoas elas ouvem as coisas e dá tanto crédito àquilo que ela ouve, porque parece que está recheado de argumentos satisfatórios e acaba sendo levada pelaquela doutrina, pelaquele entendimento e acaba se desviando do propósito do Eterno, né? Então, por isso nós precisamos nos aproximar cada vez mais, buscar ao Eterno, cumprir as suas mitzvot, se aproximar mais da Torá, porque uma vez que você se enche do conhecimento do Eterno, dificilmente será iludido, será enganado, não é verdade? E agora, no que diz respeito à questão de Jeconias, já foi até abordado em outra situação, né, Rocha? Jeconias foi um rei que desobedeceu o Eterno, e o Eterno disse que ainda que ele fosse o anel de selar do Eterno, de maneira alguma, jamais os seus filhos sentariam no trono, não haveria mais herdeiro da casa de Jeconias para se sentar no trono de Davi. Deus iria escolher outro, o Eterno iria escolher outra família da casa de Davi. Mas o povo vai para a Galute, o povo vai para o cativeiro babilônico. E quando chega lá no cativeiro babilônico, Jeconias vai morrer no cativeiro, seus filhos vão estar no cativeiro, e dos seus filhos vai surgir um homem chamado Salatiel, ou Shealtiel. E interessante do nome deste homem em hebraico, por que o nome dele foi Salatiel, né? Em hebraico, Shealtiel? Porque os rabinos vão comentar que na Galute eles clamaram ao Eterno. Ou seja, o verbo lishol, perguntar ou orar, eles buscaram o Eterno na Galute babilônica, e o Eterno ouviu o seu clamor. E o Eterno, por estabelecer 70 anos de cativeiro, nesses 70 anos o Eterno ouviu a oração de Am-Israel na Galute e considerou como expiada aquela desobediência, aquele pecado. Então, por eles terem clamado o nome deste neto de Jeconias, passou Shealtiel, e dele vai nascer Zerubabel, traduzido como Zorobabel, ou semente da Babilônia, seria a tradução do nome, por ter nascido na Babilônia. Porém o Eterno vai levantar Zorobabel, vai o chamar para reconstruir a sua casa em Jerusalém. E quando o rei Ciro vê o seu nome profetizado, se anima, e na sua corte lá estava Zorobabel como um conselheiro, como alguém representante do povo judeu na Galute, e é justamente Zorobabel que vai ser o homem responsável em edificar a casa do Eterno em Jerusalém destruída. Então observe, quando o Eterno chama Zorobabel, Zorobabel é bisneto de Jeconias, e para Zorobabel o Eterno fará uma grande promessa.
de que dele Mashiach viria. Então, mas e a palavra do Eterno lá atrás? E o estabelecimento de justiça do Eterno sobre a cabeça do rei Jeconias? Sim, houve um juízo e na Galute o pecado foi expiado. O Eterno deu como expiado aquele pecado e levantou da semente, que agora em obediência na Galute, Shealtiel, por ter clamado ao Eterno, agora levanta Zerubabel para reedificar a sua casa. E como Zerubabel é obediente, vai a Jerusalém e reedifica a casa, embora tiveram grandes empecilhos, porém ele teve o mérito, a honra de dele vir posteriormente Mashiach. Ou seja, da casa dele Mashiach surgiria. Mas nós temos aqui também, eu gostaria de enfatizar, um texto do Talmud, que na realidade é Bereshit Rabbah, e nós temos aqui a referência para ficar bem registrado aí, Bereshit Rabbah 51 e Ruth Rabbah 8:1, aonde no Talmud vai constar uma seguinte expressão, foi no outro vídeo, na qual foi falado sobre Mashiach, né? O nascimento de Mashiach ter sido de uma forma miraculosa. Foi um sinal, um ot, como o Eterno falou para o rei Ahaz, um sinal seria dado, um ot. E no Talmud vai constar a seguinte expressão, de que Zera mimakom maher, a semente de Mashiach viria de outro lugar. Zera mimakom maher. E como se entender isso? Isto foi comentado pelos rabanim, pelos rabinos, em Bereshit Rabbah 51, como eu falei aqui, aonde eles vão fazer um paralelo de Sete, né, que foi dado no lugar de Abel, ou seja, outra semente, foi dado no lugar, Zera Aher, e fazendo um paralelo posterior de que a semente de Mashiach também viria de outro lugar. Então, até no Talmud consta no Talmud, ou seja, no comentário de Bereshit Rabbah, que Mashiach, a sua chegada, a sua manifestação seria de uma forma ot, né? Como se diz em hebraico, de uma forma miraculosa, uma forma não tão normal, né? Seria uma manifestação espiritual a sua chegada. Mais claro, impossível, né? Mas tem que estudar, tem que não só ouvir um argumento, né? Ouvir um comentário e simplesmente acatar isso. A gente vê, pela própria história, né? Mentiras que estão até hoje, mentiras assim grandes que até hoje permanecem, como o domingo. Uma mentira fácil de você esclarecer, mas até hoje é um dogma. A Trindade. Outra mentira que foi contada no terceiro século, até hoje, como uma lavagem cerebral, as pessoas não conseguem se libertar disso. Não é verdade? Algumas pessoas dizem assim, não, mas isso é um mistério. Isso é a coisa mais irracional com relação à palavra do Eterno. O Eterno diz que as coisas ocultas pertencem ao Eterno. Se é um mistério, então é oculto, você não sabe. As coisas reveladas foram dadas ao povo de Israel. Agora nós vamos encontrar mistério num livro da Brit Hadashah, que é chamado O Mistério da Babilônia. O mistério como uma coisa ruim, como algo de engano, de falso, de Babilônia. Então, aqui a gente está falando do Mashiach, e é interessante, o Luiz estava falando sobre o Mashiach, como, né, a luz que ele recebe, mas o Mashiach, todo mundo, está dentro desse pequeno grão de areia que foi criado pelo Eterno, onde ele tirou, como dizem os rabinos, a luz e fez um vácuo, e todos ali, o Mashiach brilha mais do que todos, mas todos recebem a mesma luz, a luz do Eterno. Só o Eterno é fonte de luz. O que acontece, imagine se, mesmo Moisés, se Moisés tivesse acontecido o que aconteceu com Moisés numa nação, tornaria-se Deus, né? Porque a nação ela tem a alma humana desviada, ela tende à idolatria. Qualquer ser humano,
Na época dos emissários, Shaul Racharia chegou numa cidade, queriam sacrificar um animal para ele. Então as nações são dadas à idolatria porque não conhecem o Eterno. Quando você conhece, você lê os escritos rabínicos, a Torá, sobre a grandeza do Eterno, você jamais vai passar na sua cabeça adorar, seja quem for. É um absurdo do absurdo. A Trindade não sobrevive. É um dogma que ficou na mente das pessoas sobre a sombra da ameaça, da imposição romana, mas não sobrevive. A palavra do Eterno não sobrevive na vida de uma pessoa que realmente busca o Eterno verdadeiramente. Muito bem, eu vou passar para o Luiz, mas antes eu quero trazer também algo aqui do Salmo 22, e a partir do versículo 14, você analisa se não se refere a esses escritos que foram lidos do servo sofredor. O Luiz falou, existia, se o povo de Israel estivesse cumprindo a Torá direitinho, precisava duas vindas, uma só. Mas em razão da transgressão da Torá, houve necessidade do Mashiach ben Yosef, do servo sofredor. Agora observe, abriram contra mim suas bocas como um leão que estraçalha e ruge. Sinto-me como água derramada que não pode voltar ao seu recipiente. Meus ossos fraquejam.